Olá, bom dia, bem-vindas a mais uma prática, a nossa prática de yoga, de meditação, nesse momento, né? Lembrando que meditação também é yoga. Aqui todas as terças e quintas às 7 da manhã estamos aqui. Boa quinta-feira para todos nós. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos entrar em contato com os aspectos da nossa mente, vamos nos autoconhecer. Então, meditação é uma prática de cultivo da atenção plena. Então, nesse momento, a gente observa os detalhes da nossa mente. A gente traz luz às questões obscuras que muitas vezes a gente não dá atenção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, aqui a gente cria esse espaço, cria essa oportunidade. Todos juntos, algumas semanas, né? Agradeço a participação de vocês, Sandra, Sirlene, Sheila, Lenilton, meus amados e queridos que estão aí há tanto tempo neste grupo, a todos os outros que também estão, Sônia, bem-vindos, bem-vindas. Então, iniciando a nossa prática de hoje, a gente vai trazer atenção para um ponto fixo lá na nossa frente. A ideia aqui é a gente, com atenção nesse ponto, a gente começa a perceber os detalhes do que vem. Então a gente vai concentrar, o objetivo é trazer a nossa mente para o momento presente e observar os pensamentos que estão vindo. Esses pensamentos a gente observa, mas a gente não cultiva apego, a gente não sustenta eles por muito tempo. A gente libera e deixa eles passarem como se fossem nuvens no céu. Então o pensamento vem, você observa e deixa passar. O pensamento vem, você observa e deixa passar. Sem ficar criando aquela discussão que muitas vezes entra numa proporção desnecessária. Muitas vezes a gente cultiva pensamentos que poderiam ter sido simplesmente largados. Simplesmente a gente não precisava dar ali tanta atenção, tanta relevância. Ou podia ter tomado uma atitude mais rápida, né, à medida que você é consciente, observa aquele pensamento e percebe, devo tomar alguma atitude a partir daquilo. Então é essa atividade mais, digamos assim, mais direta, é que a gente vai aprender aqui com a meditação. A gente vai conseguir estabilizar nossa mente em qualquer lugar, em qualquer momento. Essa é a ideia. E aí a gente vai com o tempo cultivando isso. Nem sempre vai dar certo, mas como a gente vai estar preparado, então apesar do momento que não der certo, não vai ser com tanta intensidade. Por exemplo, você vai ficar com raiva, já que você está praticando meditação há algum tempo. Então é nesse pensamento, é nessa possibilidade que a gente tem se mantido aqui juntos, tá bom? Então vamos trazer atenção para esse ponto, trazendo atenção para um ponto fixo lá na frente. Observe esse ponto, mantenha a coluna ereta, é importantíssima a coluna ereta aqui, o topo da cabeça lá no alto. Observa esse ponto, observa a sua respiração. Sem fazer esforço nenhum, sem se mover, a gente vai observar que naturalmente os pensamentos vão vir. Os pensamentos vão vir e a gente vai liberar esses pensamentos. Observa e deixa passar. Esse é o exercício. Observa e deixa passar. Eu vou tocar o sino agora e ao final dessa nossa prática inicial.
Devagar vai voltando. Vamos retomar nossa leitura, a leitura do livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Quem precisar da referência desse livro, pode me mandar uma mensagem que eu te informo, tá bom? Então a gente já tem lido esse livro há algum tempo aqui. E a gente está no capítulo 9. Nenhum lugar onde se esconder. Com o terceiro compromisso, pisamos completamente no desenraizamento, relaxando na natureza continuamente mutável da nossa situação e vivenciando-a como energia desperta, como a manifestação da bondade básica. Em certo sentido, isso não é nada novo, é o que estamos treinando todo o tempo. Experimentalmente, porém, é um grande salto adiante e aponta-nos para a direção de uma grande mudança de consciência. Pegamos o que integramos dos compromissos anteriores, especialmente o estar totalmente presentes, com o coração aberto, e aumentamos nossa aposta. Aqui a ênfase é no completamente e a exigência de colocar o completamente presente em prática é muito maior. Então a gente vai estabelecer esse compromisso de estar presente em todas as situações que a gente vive. Isso pressiona o velho hábito, ensimesmado de apego ao ego de modo considerável. Então quando a gente está muito apegado ao nosso ego, a gente está muito autocentrado, muito pensando em nós mesmos. E muitas vezes a gente perde a atenção aos detalhes, perde a atenção às questões que estão ao nosso redor. Então essa presença é necessária para a gente se conectar de volta a todos que estão ao nosso redor, aos detalhes da vida, perceber a beleza da vida. A sensação de não ter lugar onde se esconder pode ser muito intensa. Então, a gente vai sentir uma sensação de não ter onde se esconder, pelo fato de a gente estar comprometido com o momento presente. Porque não vai ter mais os subterfúgios, as formas que a gente utiliza para disfarçar determinadas situações, as nossas maquinações mentais, elas vão se dissolver. Aquelas fabulações que a gente cria para dizer, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, a gente vai desfazer. Então, perceba isso. Certa vez, depois de passar vários meses dedicando-se o mais continuamente possível a essa prática, reclamei com Shogyan Drungpa, que eu sentia como se fosse pular para fora da pele. Até partículas de pó me irritavam e eu estava sempre pronta a ser agressiva com as pessoas. Então ela fala, né? Ela é uma monja, já tinha um tempo já praticando e mesmo assim ela teve uma fase da vida dela que ela era super irritada. E isso acontece com todos nós, né? Tem momentos que a gente está super irritado, assim, por nada a gente está irritado. Então qualquer coisa é motivo para subir essa energia, né? Essa energia toma conta e se apodera da gente. Então ela vai falar sobre isso. Então até partículas de pó irritavam ela. Então ele respondeu, e ela falou isso para o mestre dela, Shogyan Drungpa. Ele respondeu que isso estava acontecendo porque a prática exigia que ela ficasse lúcida, que eu crescesse e eu ainda não estava acostumada a isso. Então ela não estava acostumada a se manter lúcida. Ela não estava acostumada a crescer. Crescer no sentido de lidar com a realidade como ela é, assim, direta, sabe? Sem fuga, sem rotas de fuga. Você não tem para onde se esconder, tá ali diretamente com a questão e você tem que lidar com aquilo. E para ela estava tornando isso irritante, né? Ela estava se irritando fácil. Ela não tinha para onde fugir, ela tinha que lidar com aquilo. E é isso que a gente vai encontrar no nosso caminho de prática. Tem momentos que a gente não vai ter para onde fugir, as coisas são como são e a gente vai estar ali diante delas. Então não vai ter aquela converseira mental que a gente cria para criar outra situação, fugir daquela realidade. E aí a gente precisa se acostumar com isso. Acostumar com as coisas como elas são, tá? Se desapegar. O terceiro compromisso, tradicionalmente conhecido como voto do Samaya, é um comprometimento de abraçar o mundo como ele se apresenta. Samaya em tibetano significa voto sagrado ou voto irrevogável. Ele implica uma reunião com a totalidade da nossa experiência. Um laço inabalável com a vida. Com esse compromisso, aceitamos que estamos ligados à realidade.
ligados a tudo que percebemos a cada instante. Não há como fugir da nossa experiência, nenhum lugar para onde ir que não seja bem aqui onde estamos. Então não tem lugar para onde ir, a não ser onde a gente está. Nós nos rendemos à vida, entregamos os pontos e acomodamos-nos com todas as visões, sons, cheiros, sabores, pensamentos e pessoas que encontramos. Então a gente não vai entregar os pontos, a gente vai entregar os pontos, perdão, e vai se acomodar com as visões, com todas as visões. A gente vai se linkar com aquilo de uma forma muito genuína, muito verdadeira. Esse é um compromisso de não rejeitar coisa alguma. Então a gente não vai rejeitar as coisas que a gente aparentemente não quer ter contato. Então a gente não rejeita, a gente recebe, percebe. Por que é que isso traz tanta dificuldade para mim? Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com determinadas coisas, situações ou pessoas? As palavras do mestre do budismo tibetano, Dilgo Khyentse, expressam isso de forma muito bonita. A prática diária consiste em simplesmente desenvolver uma completa abertura e aceitação de todas as situações e emoções e de todas as pessoas, experimentando todas as coisas sem qualquer reserva ou bloqueio mental. Então a gente vai experimentar todas as coisas sem reserva, sem bloqueio. De modo que nunca recuemos, nem nos centralizemos em nós mesmos. Então a gente não vai recuar, nem vai ficar autocentrado. A gente vai se abrir. Então é um compromisso, a gente vai estabelecer esse compromisso. A ideia é que a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, com a prática. A atitude do terceiro compromisso é de que vivemos num mundo intrinsecamente bom, intrinsecamente desperto, e nossa senda é perceber isso. Em outras palavras, nesse estágio, a prática é voltar-se para a sua experiência inteira e nunca dar-lhe as costas. Primeiramente, você continua a viver com os outros compromissos. Pratica a plena atenção, sempre retornando para onde se encontra e para o que está vivenciando. Pés no chão, joelho doendo, água morna correndo pelas mãos, ar de inverno ferroando os olhos, som de marteladas, cheiro de café. Então a gente vai estar conectado com absolutamente tudo, sem rejeitar nada. Depois acrescente a isso um senso de profunda apreciação por cada um daqueles momentos únicos e preciosos. Você bem gostaria que o operário parasse de martelar. A gente fica rejeitando, né? Ou ouve um barulhinho e a gente fica, não queria esse barulho, não queria que fosse mais silencioso. Então a gente vai ficar se pegar observando isso, e a gente aceita, a gente vai liberar esse comportamento de rejeição. Isso está acontecendo o dia inteiro, todos os dias, há um mês, e você já está cheio. Mas vai passar. A gente traz essa percepção assim, não, vai passar. Então tudo passa, todos os momentos que você, de alguma forma, tem alguma dificuldade, só esperar que passa. É igual os pensamentos que a gente observa, a gente espera eles passarem. Então, quando você tem essa noção de que aquele pensamento, ele não é a causa do seu sofrimento, que você pode liberar ele, deixar ele ir, o sofrimento vai junto, passa. Então é a mesma coisa de você observar os sons ao seu redor. Então um som que te incomoda, observe esse som e espere ele passar. Às vezes demora, mas aí você espera que vai passar. E aquilo nem vai fazer tanta importância para você no momento que você não dá tanta atenção para isso. É igual, dias atrás, dando aula, eu não estava escutando, eu estou dando aula presencial em alguns lugares. E alguns lugares que eu dou aula presencial é aberto. São espaços abertos, onde tem circulação de pessoas próximas. Então, os sons do ambiente invadem a prática, fazem parte da prática. E aí, eu não estava ouvindo um apito. Um professor do espaço, ele usa um apito para orientar os seus alunos, né? Porque o espaço lá é aberto, é um clube. E eu não tinha percebido esse som. Não tinha percebido esse som. Né? As aulas estavam aconteceram, não ouvi. Quando foi nos últimos dias, né, semana passada, alguém me chamou a atenção desse som. E aí, quando me chamaram a atenção desse som, eu comecei a percebê-lo. Eu até então não estava me dando conta que tinha esse apito no meio da prática. Que esse som estava ali presente. Mas a partir do momento que alguém me chamou a atenção, eu fiquei atento. E aí,
passou a me incomodar. E aí eu falei para essa pessoa, olha, agora eu estou ouvindo o apito que você me falou. E ela me disse, eu não estou mais ouvindo, porque eu estou concentrada aqui e eu esqueci já desse som. Então é isso, é a nossa atenção é flutuante. Quando você dá atenção para uma coisa, ela passa a existir na sua vida, no seu cotidiano. Quando você simplesmente deixa ela passar, aquilo não lhe faz mais incômodo, não atrapalha, não está ali no seu cotidiano, você nem percebe mais. Então você vê, ó, na minha experiência, aconteceu isso e para mim já foi um aprendizado, né? Então comecei a não dar mais atenção, voltei a não perceber mais esse som. E até ele desaparecer, uma hora ele vai desaparecer. Eu ainda estou ouvindo, ainda estou muito atento a esse som, mas uma hora ele vai desaparecer. Uma hora eu vou estar completamente concentrado na minha prática que eu nem vou perceber esse som. É isso. Então tem essas flutuações, né? Então você nunca mais ouvirá o som exatamente como esse. Mas se a gente perceber esses sons que a gente tem no nosso ambiente, eles são únicos. Em uma hora você observa ele, tá ali. E se eu não rejeito, eu só observo. Deixo ele passar. E nunca mais eu ouvi som igual. Vou ouvir outros sons semelhantes, mas igual àquele, nunca mais. Aí quando a gente passa a ter uma visão como essa, as coisas não passam a ser tão perturbáveis, assim, não nos causa tanta perturbação. Não importa o quanto você se irrite com o que ouve, cada som é digno da sua atenção. Quando você o ouve com apreço, ele começa a puxá-lo de dentro de você mesmo. Puxá-lo de seu pequeno mundo autocentrado, que é sempre apenas sobre mim. Quando você tem esse tipo de ligação genuína consigo mesmo e com o mundo, talvez comece a encontrar o estado desperto. De repente, você sente como se estivesse numa vasta área ao ar livre, com espaço ilimitado para respirar. É como se saísse de uma barraquinha escura, abafada, e se encontrasse na beira do Grand Canyon. Esse é o lugar de simplesmente ser, não um lugar sobrenatural etéreo. Você não transcendeu os detalhes comuns da sua vida. Pelo contrário, finalmente conectou-se 100% com eles, que se tornaram uma entrada para o que na tradição vajrayana é chamado de mundo sagrado. Sagrado não no sentido de religioso ou santo, mas no sentido de precioso, raro, fugaz, fundamentalmente genuíno e bom. Então, a gente entra no espaço sagrado das coisas. A gente percebe que tudo é genuinamente bom. Tudo. A gente percebe que esses espaços, esses momentos são únicos, são preciosos, têm uma qualidade, são passageiros, são efêmeros. E a gente transcende esses detalhes comuns da vida. A gente vai perceber as questões de outra forma. A gente vai lidar com a realidade com outra percepção. Alguns versos de Shojana Drukpa descrevem como é um mundo desses. Ele começa descrevendo a visão como uma entrada para o mundo sagrado. Qualquer coisa que os olhos veem é vividamente irreal no vazio. Todavia, ainda existe a forma. Qualquer coisa que os olhos veem é vividamente real no vazio. Todavia, ainda existe a forma. Vividamente real no vazio refere-se ao mundo comum, cotidiano, vazio de conceito, livre de rótulos, claramente percebido em toda sua genialidade, mas nunca totalmente compreensível. Depois o verso continua dizendo, todavia ainda existe a forma. Vazio e forma são eternamente inseparáveis. O que enxergamos, nossa percepção das visões comuns, sem grande importância, é a forma. A manifestação do vazio da energia desperta, desde o instante em que acordamos pela manhã até o instante em que adormecemos, e até em nossos sonhos. Há uma manifestação contínua, incessante. Sempre temos a oportunidade de deixar nossa visão nos conectar com a preciosidade desse mundo sagrado. A gente está ali sempre conectado com isso, né? Então as questões da vida, ela se forma nessa perspectiva, né? As formas, elas só existem a partir da nossa observação, quando a gente dá atenção. Então, tudo é vazio de significado. Quando ele fala aqui de vazio,
e forma é vazio, é porque as coisas elas não têm significado até você dar significado às coisas. No meu caso, ao observar o som do apito, que ali não tinha significado nenhum para mim, mas no momento que alguém me chamou a atenção daquilo, passou a ter um significado. E aí eu criei um conceito. Aí eu fiquei conectado àquele apito a partir do que eu imaginava daquele apito. Aquele apito chamou a atenção de alguém que estava na prática, e aí essa pessoa chamou minha atenção. Então eu comecei a criar uma aversão ao apito. Eu queria rejeitar o apito, não queria que ninguém apitasse na hora que eu estava dando a minha prática. Então é dessa possibilidade, tá? A forma como a gente significa as coisas. Então, tudo é vazio. Toda forma é vazia de significado. A gente que preenche esse significado. Nós é que damos o significado para as formas. O vazio não é um vácuo, um espaço nulo onde nada acontece. Toda a questão é descobrir a bondade básica. Descobrir o estado de estar desperto, de ser, do instante presente das coisas. Não acontece pela transcendência da realidade comum. Vem da apreciação das experiências simples, livres do enredo. Ao vermos um carro um carro vermelho, olha aí, olha eu dando outro significado. Ao vermos um carro vermelho com uma porta amassada, ao sentirmos calor ou frio, maciez ou dureza, ao saborearmos uma ameixa ou cheirarmos folhas em decomposição, essas experiências simples, diretas, são nosso contato com o estado básico de estar desperto, com a bondade básica, com o mundo sagrado. É só tocando totalmente nossa experiência relativa que descobrimos a natureza nova, atemporal, suprema do nosso mundo. A gente só vai perceber, né, essa experiência é descobrir a natureza atemporal suprema do nosso mundo a partir desse contato direto, de perceber mesmo, de trazer essa atenção. Certa vez, no início da década de 70, um discípulo levantou-se durante uma palestra e pediu que Shojana Drungpa lhe contasse o que é iluminação. Sempre me lembro da resposta dele, que ele diz: iluminação é como ouvir uma corneta ou sentir o cheiro de tabaco pela primeira vez. Esse é o ponto de vista por trás do ensinamento relativo ao terceiro compromisso. Se nos escondemos de nossa experiência ou a desprezamos como insignificante, estamos perdendo uma chance de iluminação. Então, a iluminação, né, que é esse estado desperto de sensação atenta e comprometida com a realidade, né, essa visão sem condicionamentos, né, que é o que a gente tenta atingir, né? O yoga vai falar de samadhi, né, e a samadhi e iluminação tem um conceito que são bem semelhantes, que é essa questão mesmo de você sair do condicionamento, sair dessa vida altamente cheia de... É como se a gente tivesse um tapa-olho mesmo, sabe? Como se a gente não estivesse vendo, enxergando a realidade. A iluminação é como se a gente realmente tirasse esse tapa-olho e enxergasse as coisas como são. É isso. Então, a gente, quando ele fala da iluminação como uma corneta, ou sentir o cheiro de tabaco, é como se a gente sentisse o cheiro de algo pela primeira vez. É como se a gente percebesse um som pela primeira vez. Então, a iluminação é a percepção mais natural, mais aguçada da realidade. Aí você está ali em contato direto. Então, a gente vai treinando isso para num momento chegar e pá, isso se abrir. Eu não sou um ser iluminado, então não sei como é. Não tenho essa experiência. Mas as pessoas que tiveram contato com isso, as pessoas que foram pessoas que trabalharam esse aspecto e chegaram nesse estado, elas relatam que é se descortinar da realidade, é perceber as coisas como são. Sem tanta artificialidade, sem tanto recurso que embota a visão, que atrapalha o entendimento das coisas. Então, qualquer coisa que ouvimos com os ouvidos é o eco do vazio. Todavia real.
Ouvir juntamente com nossas outras percepções também é uma entrada para o mundo sagrado. Qualquer coisa que ouvimos é o eco, o som do vazio, da energia desperta, incompreensível, todavia audível. Também a fala clara e distinta do guru, a voz do professor. Se alguém está falando conosco, mesmo quando não gostamos do que está dizendo, não se trata apenas de uma conversa fiada qualquer, vinda de um otário. Ela disse essa palavra. É a voz do professor, o som do vazio, da energia desperta se manifestando. Se um corvo estiver do lado de fora da nossa janela, perfurando nossos tímpanos com seu grito estridente, esse é o som da energia desperta. A voz do professor nos acordando. Então, esses sons, eles são o som da energia desperta. É a voz do professor nos despertando, nos trazendo para as atividades, para a vida real. Não há nada que se possa ver ou ouvir que não seja uma manifestação da energia iluminada, que não seja uma entrada para o mundo sagrado. Então, não há nada que se possa ver ou ouvir que não seja uma manifestação da energia iluminada, que não seja uma entrada para o mundo sagrado. Então, tudo que a gente está vivendo ao nosso redor é uma oportunidade para entrar no mundo sagrado. É uma oportunidade para a gente se aproximar da iluminação. É uma energia. E aí o significado é a gente que dá para essa energia. Então a gente precisa rever esses significados, rever a forma como a gente lida com esse sagrado que está ao nosso redor. Essa é a visão do terceiro compromisso, é o ponto de vista com que nos comprometemos ao fazer o voto de abraçar o mundo bem como ele é. Fazemos o voto de nos apreciarmos ao nosso mundo. Fazemos o voto de nos virarmos nessa direção, nunca dar-lhe as costas. Então a gente nunca vai dar as costas para o mundo. Comumente estamos sempre projetando nossas preferências sobre tudo que se manifesta. Tudo vem com nossos sentimentos confusos, nossas preferências pessoais, nossa bagagem cultural. Assim como com a abundância de Shenpa. Mas, como disse Shojin Drungpa, é como dizer mingau. Algumas pessoas gostam e outras odeiam. No entanto, o mingau continua sendo mingau. Se olharmos para a neve lá fora no inverno, podemos ver sua cor, como ela cai, como se acumula no chão, nos carros e nos ramos das árvores, como forma montículos de diferentes formas. Podemos ver seus cristais cintilando à luz do sol e o branco azulado de suas sombras. Podemos ver a neve como neve, sem acrescentar nenhum extra. Geralmente, porém, não vemos a neve desse modo. Nossa visão é anuviada por nossas reações emocionais. Gostamos ou não gostamos. Deixamos felizes ou tristes. Deixamos ansiosos ou irritados, porque será preciso removê-la antes de trabalhar e já estamos atrasados. Então a gente talvez precise remover aquela antes da gente perceber como as coisas são. Mesmo com sentimentos confusos, existem graus de intensidade. Podemos gostar da neve com apego, com Shenpa. Eu realmente espero que não pare de nevar para podermos esquiar no fim de semana. Então a gente pode ter essa visão. Eu espero que faça sol diariamente para que eu possa ir à praia. Então a gente tem esse apego, a gente cria umas condições de apego em vários momentos. Mas também podemos gostar dela sem apego, sem Shenpa. A gente pode gostar da situação climática sem apego. Não, eu gosto do dia ensolarado, mas se chover tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, tá tudo certo se chover. Então, podemos não gostar dela em Shenpa com indignação. Como é que foi nevar bem no dia da minha festa? Como é que fez chuva bem no dia da minha festa? Mas também podemos não gostar dela sem Shenpa, sem nenhum apego emocional. No entanto, apesar de como nos sentimos em relação à neve, ou à chuva no caso, energia desperta manifestando simplesmente como é. É possível vê-la sem um enredo. Então a gente tira o enredo, tira o drama. A gente puxa o tapete do drama, a gente puxa o tapete e leva o drama junto. Né? Porque aqui a gente vai cultivar esse estado de atenção, de percepção. E aí não vai ter espaço para o drama. No entanto, apesar de como nos sentimos em relação à neve, ela ainda é neve. Energia desperta, manifestando-se. Simplesmente como é. É possível vê-la sem um enredo.
Os versos de Shoshan Drungpa continuam a dizer: bons ou maus, alegres ou tristes, todos os pensamentos somem no vazio, como a impressão deixada por um pássaro no céu. Qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, tramas de vingança, maneiras de sonegar impostos ou planos do que vai fazer quando essa reunião terminar, né? Então, os planos que você vai fazer quando essa reunião terminar, quando esse momento que a gente está aqui terminar, tudo isso que passa a sua cabeça, né? Uma hora vai terminar. Esses pensamentos, eles passam. Pensamentos espirituais, agressivos, ansiosos, alegres, qualquer coisa que ocorra é a manifestação do vazio. A manifestação da mente iluminada, da nossa criatividade. O caminho para o bem-estar inabalável consiste em estar completamente presente e aberto a todas as visões. Sons, pensamentos, nunca recuando, nunca se escondendo, nunca precisando estimulá-los ou abrandá-los. Então a gente não precisa estimular nem abrandar, a gente precisa só perceber. A gente percebe, a gente se abre e percebe o mundo ao nosso redor. E a partir dessas percepções que a gente vai tendo é que a gente vai poder agir. De certa forma, tem momentos que a gente vai precisar agir. A atividade yoga e meditação não é passividade. Muita gente chega numa prática de yoga e acha que não, eu vou ali só ficar paradinho. Aí quando tem os asanas, tem movimento, ela fica, ih, tem muito movimento. Ou então tem gente que vai atrás de muito movimento. Aí quando fica paradinho, ai, tem que ficar parado, eu não consigo ficar parado. Então, é esse equilíbrio, sabe? Essa estabilidade, esse meio termo que a gente vai desenvolver. Então a gente vai procurar esse lugar onde prática vira ação. A gente pausa para poder agir. Então a gente precisa ter esses momentos de pausa, de desacelerar, para aí realmente de fato ter energia, uma energia estável, uma energia equilibrada para poder realizar uma ação. De outra forma, muitas vezes você vai se atrapalhar. Talvez você vai levar uma energia que não vai contribuir com aquela ação. Talvez vai ser pior. Uma situação que poderia ser facilmente resolvida vai tomar um caminho difícil pela sua falta de habilidade para lidar com aquilo. Sem dúvida, não é uma ideia fácil de compreender. E por isso que nos 2 primeiros compromissos treinamos com os blocos de construção, isto é, abstendo-nos de prejudicar com a fala ou os atos e sem fechar a mente e o coração para ninguém. Então, o primeiro compromisso é não prejudicar ninguém, nem com a fala, nem com atos. A gente vai se comprometer a não falar nada que prejudique as pessoas, não vai agir de forma nenhuma que prejudique os outros. E depois, não se fechar para ninguém. A gente não se fecha, a gente vai deixar aberto. Abre a porta da casa e recebe todo mundo. Percebeu que alguém está precisando de você, você está ali para ajudar. Precisamos desse treinamento profundo para alcançar o lugar onde tudo se torna a senda do despertar. Grande parte do treinamento nos 2 primeiros compromissos envolve minimizar nossa tendência a rotular e ter ideias preconcebidas, ter pontos de vista e opiniões sobre tudo o que percebemos. Com o terceiro compromisso, levamos isso ainda mais adiante. Não é que não se possa ter pontos de vista a respeito de mingau ou neve. A gente pode ter ponto de vista a respeito de qualquer coisa. Ou de qualquer coisa no que isso tange. É só que não nos apegamos a esses pontos de vista. Então, a gente tem uma visão em relação a determinado assunto. A gente tem uma visão em relação a uma situação, a uma questão, a uma pessoa. Mas a gente não se apega. A gente não deixa aquilo ali engessar, prender, fixar, amarrar. Em vez, nós os experimentamos, divertimos-nos com eles, como um ator ou atriz numa peça. Então, como um ator ou uma atriz numa peça, a gente vai se divertir com aquilo. Podemos dançar com a vida quando ela é uma festa, deslocada e totalmente fora de controle. Assim como quando é não terna quanto um amante. Trabalhamos com o que tivermos, com quem somos nesse instante. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente é. Esse compromisso tem a ver com ocupar-se da simplicidade da vida. Com a vida simplesmente como ela vem, sem enfeites. Começamos a ver nossos pontos de vista e opiniões, mesmo as mais calorosas, como nada mais, nada menos
que nossos pontos de vista e opiniões. A neve permanece neve. O mingau permanece mingau. Mesmo que nunca se queira isso no cardápio pelo resto da vida, ou então o amemos tanto que abrimos um spa onde estará no cardápio em todas as refeições. Então, mesmo se você não amar aquilo, mas você vai simplesmente estar de boas com aquela situação. Não vai rejeitar, não vai criar uma grande dificuldade com aquela experiência. Então, perceba essas questões, se possível, medite sobre isso, medite sobre essas ideias que a gente trouxe hoje, né? Pause um pouquinho, experimente passar mais um tempo meditando quando a gente terminar esse vídeo e esse encontro, e vai experimentando esses momentos de pausa, sabe? Vai experimentando coisas que você vai construindo, que você às vezes acha que aquilo é muito, muito rígido. Experimenta meditar sobre aquilo, deixar que aquela ideia passe, né? Sem vincular com uma sensação negativa em relação a essa experiência. Como a ideia dos sons, tem um som, é um treinamento. Tem um som que te incomoda, tenta pensar nele como um som casual, que aquilo vai passar. Algo que está te incomodando, sei lá, na sua casa, na sua vizinhança, em alguém do seu convívio. Tenta pensar que aquilo é um momento que vai passar, né? Que dentro da sua existência, que é muito maior do que aquele momento, aquilo não vai deixar tanta marca se você não der tanta importância. Você diminuir a energia que você desperdiça dando tanta atenção para algo que pode ser só simples, algo que pode ser contemplado, observado e deixando ir, tá bem? Vamos trazer as mãos ao centro do peito. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão aos colaboradores, às pessoas que gentilmente participam dessa prática, colaboram financeiramente, porque sem seu apoio esse projeto não continuaria por tanto tempo. Gratidão, meus amores. Mesmo, vocês não sabem o bem que me fazem, porque com a sua colaboração eu consigo manter esse projeto e manter a minha formação, manter o meu propósito de vida da prática do yoga. Então é muito importante para mim esse acolhimento e esse reconhecimento. Agradeço também a todas as pessoas que estão participando, estão comentando, compartilhando os vídeos, né? Isso também é muito importante. Outras pessoas estão chegando, que bom, sejam bem-vindos aos nossos encontros e fiquem à vontade, que a casa é sua, é nossa. Mandem mensagem se tiver alguma dúvida, que eu estarei aqui para esclarecer qualquer pormenor que não tenha ficado muito claro, tá bom? Grande abraço e até nosso próximo encontro. Agora até terça-feira que vem, tá bom? Meditação terças e quintas, à noite tem às 18 horas, prática de yoga aqui pelo YouTube. Grande abraço e até mais.